Olá, fashionistas! Eu sou Silvia Medeiros, estilista da Fartingali, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como tirar medidas de uma pessoa, de uma cliente. E eu vou mostrar para vocês aqui nessa manequim industrial. Bom, essa manequim industrial é a melhor manequim para a gente testar o produto, para a gente conferir medidas, porque é uma manequim que ela respeita os padrões e medidas melhores que tem no mercado. A gente não tem hoje nenhuma norma que defina essa numeração corresponde a essas medidas. Isso ainda não é padronizado aqui no Brasil, mas a gente tenta trabalhar com medidas que elas são consistentes entre si. As manequins industriais, elas têm essas medidas mais padronizadas. Existem várias marcas, são manequins que são revestidas de tecido, acolchoadas e que respeitam as curvas, as alturas de busto, bumbum, tá vendo? As estruturas delas são bem curvadas, bem interessantes e que funcionam bastante para a curva das mulheres brasileiras, da anatomia do corpo das mulheres brasileiras. Porém, elas são manequins bem mais caras. Elas têm essas estruturas com pernas para a gente colocar as calças, mas também tem fechado nos formatos de vestidos e saias. E também você compra os braços separados. Você pode ter os braços, obviamente, nas medidas correspondentes das manequins, mas você pode usá-los ou não. Os manequins, que a gente chama aqueles manequins de costura, são manequins pretinhos, também forrados de tecido. Aqueles manequins, eles não são manequins que têm as estruturas de alturas e de raios padronizados e que funcionam. Se você estiver hoje usando eles na sua confecção ou dentro do seu trabalho, tenta eliminar eles porque eles enganam a gente demais, eles não trazem a realidade de uma peça e isso faz muita diferença no resultado final de um produto perfeito. Fazendo dessa maneira, a gente consegue entender muitas vezes a medida de uma cliente, quando a gente trabalha no sob medida, que é o caso aqui, a gente tem uma parte da nossa empresa que trabalha com sob medida, outra parte que trabalha com prêt-à-porter, e é muito importante que você tenha essas medidas aqui antes verificadas, para que quando chegue na cliente tenha menos ajuste possíveis. A gente faz isso aqui, então a gente acha a manequim correspondente à cliente, obviamente que vai ter alterações, às vezes ela tem um pouquinho menos de busto, ela tem um pouquinho mais de cintura, ninguém é 100% padronizado, né, como as manequins, mas a gente chega o mais próximo possível e consegue analisar esses ajustes ou folgas aqui nas manequins industriais, tá? Então fica a dica aí para vocês, se vocês querem investir em algum material que seja importante aí para o começo do trabalho de vocês, essas manequins são o melhor investimento da vida. Bom, como é que eu trabalho aqui para tirar medidas das manequins ou das clientes? A primeira coisa que você precisa ter de material é uma caneta. E eu gosto de trabalhar com canetas, porque você não tem como alterar depois as medidas feitas. Quando você trabalha com mais pessoas, é importante que você tenha isso 100% firme aqui, que não tenha como ninguém alterar. Porque a gente tem muitas dúvidas. Às vezes você tira uma medida lá na empresa, aí vai a peça, às vezes volta e a peça está um pouquinho maior do que a cliente ou um pouquinho menor. E nesse caso, a gente precisa entender o que aconteceu. Pode acontecer sim da cliente ter mudado medidas, somos suscetíveis a isso, inchamos, comemos muito, mudamos o nosso estilo de vida, passamos por coisas adversas que fazem realmente essa diferença no nosso corpo, tomamos medicamentos, enfim, isso não importa. O que a gente precisa saber é que somos suscetíveis sim a mudanças de medidas em curtos períodos de tempo, inclusive. Bom, baseado nisso, fica muito, dentro de uma empresa que você trabalha com mais pessoas, fica muito ruim você ter medidas diferentes, aí volta para a empresa, para a loja, para fazer uma prova, a medida está menor ou maior. Então, o que a gente faz? A gente cria essas medidas em caneta, a gente escreve essas medidas em caneta para que não tenha a possibilidade de ninguém alterar em momento algum essas medidas. E a gente vai acompanhando essa evolução. Se chegar uma peça hoje dentro da empresa e ele tiver com uma medida maior ou menor do que a medida da cliente, a cliente ela tem que entender o que aconteceu. Então, a nossa equipe hoje está orientada a tirar as medidas novamente na frente da cliente e a comparar com as medidas antigas. E as pessoas normalmente perguntam, as pessoas falam, nossa, mas por que ficou larguinho? Ou por que ficou apertado? E a gente tem esse comparativo aqui das medidas. Muitas vezes, inclusive, a cliente já fala pra gente isso, ela já antecipa. Ela fala, olha, eu acho que eu dei uma engordadinha. Olha, eu acho que eu perdi peso. Ou eu tô tomando um remédio que tá me inchando. Elas já nos informam muitas vezes, porque elas têm essa percepção do seu corpo. E aí a gente vê qual que é o melhor caminho a tomar nesse caso, porque às vezes a festa vai
ser dali um tempo, não necessariamente naquela semana, naqueles dias, e às vezes a cliente vai voltar para o seu corpo e não tem por que a gente mexer na peça ali, a gente espera um tempinho ali e ela vai provar novamente para a gente tomar as providências necessárias para que o produto fique impecável nela. Bom, então eu tenho que ter aqui um talãozinho de medidas, a caneta que eu vou sempre usar e uma fita métrica. Essa fita métrica, é importante que ela seja uma fita métrica nova, para que você comece esse processo sempre com uma fita métrica nova e que você use uma fita métrica só para isso, só para tirar medidas. Essa fita métrica seria a sua fita métrica só para tirar medidas. Quando ela ficar feinha, ou sujinha, ou muito usada, aí também é bom trocar essa fita para que ela sempre tenha uma aparência aí mais nova, tá? Essa fitinha aqui, por exemplo, é uma fita nova, branquinha. Vocês têm que tomar muito cuidado pelo seguinte, as fitas métricas, de algumas marcas, elas vêm com um espaço entre a ferragem dela e o começo do primeiro número. Essa vem dos dois lados. Às vezes, a fita ela tem um lado que começa com esse espaço e o outro não. Então, esse número aqui, 150, que seria 1,5 m, ele viria aqui para cima, tá? Então, isso faz o quê? Faz com que a gente se engane muitas vezes e tirando medidas dessa maneira, ela vai ficar aqui com 5 centímetros maior, com certeza, 6 centímetros maior. Imagina 6 centímetros de diferença numa peça, é uma diferença muito grande, né? Uma diferença de mais de uma manequim. Então, o que é importante? No caso de uma fita que venha dessa maneira, já é bom que vocês já cortem aqui nessa altura e já tragam essa ferragem para o lugar certo, para que não haja uma confusão aí dentro do processo de medidas. Se caso eu não vou fazer agora, eu vou usar o lado que já está certo e vou mostrar para vocês como eu tiro as medidas. Baseado aqui na minha maneca, que é a maneca industrial que eu vou mostrar para vocês, eu sempre começo a tirar medidas das 3 medidas básicas e mais importantes de qualquer pessoa e para a confecção de qualquer peça, que é as medidas de busto, de cintura e de quadril. Nesse caso, quando eu vou tirar as medidas de uma cliente, eu começo tirando as medidas de busto. Então eu peço sempre licença para a cliente, porque eu vou encostar nela, eu vou passar a fita nela, então eu gosto de sempre pedir licença. E eu sempre passo a minha mão pela parte menor do corpo, aqui no caso a cintura. Então eu venho com a fita, olho novamente, embora a gente muitas vezes esteja fazendo esse processo conversando, eu oriento vocês a não conversarem nesse momento, a vocês se atentarem realmente às medidas, para que nada saia errado nesse momento. Uma outra também coisa importante é que eu não deixo ninguém anotar as minhas medidas. E de ninguém, dentro da empresa, cada um anota as suas medidas. Porque às vezes eu estou fazendo as medições aqui, a pessoa está conversando, está mostrando o tecido, a cliente chama ela na hora, eu falei 98, ela entendeu 108, e aí como é que a gente faz? De quem que é o prejuízo, né? A cliente que vai ter que ir na loja mais uma vez fazer prova, a costureira que montou a peça dedicada lá e que vai ter que fazer uma alteração. Então, para que não haja isso, eu mesma anoto as minhas medidas e a minha equipe também tem o mesmo procedimento. Então eu venho, passo a minha mão na parte menor da região do corpo dela, que é menor, ao invés de eu fazer já isso e já abraçando ela aqui na parte do busto, eu já passo aqui embaixo e eu naturalmente já ergo para a altura do busto, já estico a fita aqui por trás, posiciono ela na maior altura aqui do busto e faço isso do outro lado também. Eu olho se ela não está alta em nenhum lugar, se não está aquela fita em diagonal. Olha aqui para vocês verem, ela está na altura certinha do busto. Vamos girar aqui tudo para a gente ter certeza, ó. A linha do busto. Aqui também, vou baixar um pouquinho, para ela vir para a altura central. Eu não faço essa roda aqui com a fita, eu não giro ela aqui no corpo da cliente porque ela vai cair, ela vai soltar. Então eu anoto ela desse primeiro momento, então eu venho, já puxo aqui, né? Vamos lá fazer de novo, pra vocês entenderem. Eu venho, vocês viram que toda vez eu olho de novo o começo da fita, né? Eu venho pro lado menor, puxo aqui, acho o meio das costas relacionado à circunferência do busto. Aqui, ficou um pouquinho mais alto. Já giro, já trago aqui no meio do seio, onde estaria o bico do seio, e meço aqui. Pronto. Essa é a medida 116. Venho e anoto aqui 116, os centímetros do busto. Já aproveito esse gancho aqui, já desço ele aqui e já faço
a medida de cintura. Vou partindo das medidas bases, depois eu explico as outras. Já faço aqui, medida de cintura. Eu sempre, tá vendo que eu sempre passo a mão aqui por trás, para ver se a fita não tá enroscada, porque eu não tiro medidas das clientes sem roupa, eu tiro com a roupa que ela tá usando mesmo. Então eu sempre passo a mão para ver se não tem nada ali que tá aumentando o volume ou que tá prendendo a minha fita. Então aqui ela deu uma cintura de 98. E eu já desço essa mesma fita para o quadril, que é a maior circunferência aqui entre a altura do bumbum, tá? Eu olho aqui de novo. Eu olho aqui de novo. Deixa eu ver se ela tá certinha. Tá. Então aqui ela tá dando pra mim 126, tá? 126. Então eu tenho essas 3 medidas básicas. Além dessas medidas, o que que eu tiro? Tem gente que tira um monte de medidas e aí, dependendo da sua modelagem, ela precisa dessas medidas, mas eu tiro bastante medidas também, mas eu acho que são as que são necessárias para a confecção e para o desenvolvimento da modelagem daquela peça ou para a conferência. Quando eu já estou fazendo essa medida do seio, eu já tiro uma medida que é embaixo do busto, para eu ter este ângulo aqui, o busto ficar sempre encaixadinho, ficar sempre em pé. Então eu venho, na hora que eu estou fazendo essa medição do busto, eu já desço, ao invés de descer para a cintura, eu já desço aqui para embaixo do busto e já meço o tamanho aqui. Ó, 98. Tá vendo? Vocês perceberam que nessa manequim, que ela é uma manequim 54, eu tenho a mesma medida aqui embaixo do busto com a medida da cintura, tá? Ela é uma manequim mais rolicinha nessa parte, então eles mantiveram na modelagem esse mesmo ângulo. Então essa medida aqui, ela tá igual a essa medida aqui. Quando as manequins são menores, normalmente eles têm diferenças, então essa parte aqui da cintura, ela é mais fundinha e um pouquinho mais acinturada do que as outras. Mas é importante aqui porque normalmente nessas numerações, independente se a pessoa está acima do peso, se a estrutura óssea dela é dessa maneira, tende aqui a ser da mesma medida, tá? Então são questões de quem está desenvolvendo as manequins industriais, mas esse detalhezinho faz muita diferença na hora que você vai confeccionar a peça, tá? Ela te funciona essa estrutura de corpo. Então eu mantive aqui a mesma medida, 98, 98. Eu tiro o quê? Eu tiro a altura do corpo. Então eu coloco sempre na pontinha do pescoço aqui a fita. Eu passo pela altura do busto, a maior altura. Eu não tiro medida assim, porque eu não tô pegando o ângulo de busto. E aí, se eu cortar uma peça na altura de cintura, ela vai subir. Então, eu começo a fita na pontinha do pescoço aqui. E eu desço ela na maior altura do busto. E vou para ela na altura da linha de cintura, tá? Aqui no caso, a linha de cintura é sempre esse ângulo menor da peça. Esse ângulo, vou virar aqui, mais curvado aqui da peça. Existem padrões, né, que as pessoas definem, muitas modelistas definem como altura de 15 centímetros, quadril é 15 centímetros na linha de cintura, 20 centímetros de cintura, cada uma define aí de uma maneira que funciona dentro da sua modelagem, mas a gente tem um mundo aí de possibilidades e alternativas e que você vai encontrar a melhor maneira de você fazer. Se você já trabalha com essas medidas e está dando certo, ok, mantém, que a importância de tudo isso é realmente que a peça saia numa primeira prova perfeita. Mas se isso não está acontecendo, é importante você buscar alternativas para ter essas medidas padrões aí das modelagens funcionando melhor e que você não tenha provas repetidas aí de uma peça, tá? Principalmente se você trabalha com processo industrial. No processo industrial você vai ter o padrão da empresa ou você vai criar um padrão novo, se você está começando do zero ou se você está entrando numa empresa que você tem que fazer essas alterações, você vai criar esse padrão e vai fazer ele aí para todas as peças iguais. Então eu vou voltar aqui, vou marcar, passei a linha aqui, desci aqui na linha de cintura, 10 centímetros aqui do embaixo do busto e a minha altura de corpo aqui tá sendo 49, 50 centímetros aqui, ó, tá aqui, ó, a altura do corpo está aqui, tá? Então a altura do corpo aqui vai ser 50 centímetros.
Detalhe, a altura do corpo frente é diferente de altura do corpo costas. Tem umas diferencinhas sim. E se você está fazendo também um processo para funcionar e dar certo, você vai perceber, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nesse caso, a frente tinha 50 centímetros de altura de corpo. Aqui, na parte das costas, se eu colocar 50 centímetros, ela entra em cima do bumbum. Ó, ela vai entrar aqui. Deixa eu prender aqui. Ó, ela vai entrar aqui, ó, 50 centímetros. Vocês percebem que aqui, ó, já é a parte do bumbum. Então, essas costas aqui, ela tem que ser um pouquinho menor do que a frente. Então, a gente pode aqui baixar 2 centímetros, colocar 48. Porque a gente vai ter ainda a linha das costuras, tanto da frente quanto das costas, então ela vai alinhar. Então, eu vou sempre tirar 2 centímetros da altura das costas. Aqui minhas costas vai ter 48 costas. Vale também falar que eu tô falando de uma manequim que eu trabalho aqui profissionalmente com ela. Então eu conheço os padrões dela, eu conheço quais são as características que ela tem e isso funciona. Não adianta você analisar o meu processo e jogar dentro do seu processo e achar que está certo ou que está errado. A gente desenvolve processos em cima do que está dando certo, do que a gente testa e do que a gente tem verificado que tem ficado bom. Esse é um padrão que eu tenho feito há alguns anos, há bastante anos, eu acho que mais de 10 anos eu já trabalho com essas manequins e que tem dado um resultado assim absurdo no desenvolvimento das minhas peças. Colocou na maneca, se deu defeito, mexe, porque vai dar defeito na peça. Colocou na maneca, ficou impecável e perfeito, ok, é isso mesmo que tinha que acontecer. E com certeza, na hora que alguém vestir a peça, ela vai cair como uma luva e eu não vou precisar fazer mais nada. A não ser que ela tenha alguma alteração de medida, menos busto ou mais cintura, e a gente vai fazer os ajustes necessários. Mas a peça vai vestir, vai ficar bonita. Não vai ficar aquela peça sobrando, que não ficou casada bonita, bacana, e que você vai ter que mexer ali quase nela toda para que ela dê certo para essa pessoa. Tá? Então, essas são as medidas. Aí eu venho aqui tirando as medidas das entrecavas da frente e entrecavas das costas. As entrecavas são essas linhas aqui, entre o comecinho aqui, né, onde acaba a tua cava, começa a tua cava e começa o corpo efetivamente aqui da frente. Então eu trago a medida aqui e venho até o outro lado. Por que que isso é importante? Tá? Eu só tenho que considerar aqui que se é uma peça cavada, eu posso deixá-la bem rente aqui ao começo, onde seria o braço sairia daqui. Então eu começo exatamente daqui. Se é uma peça com manga, eu já tenho que meio que analisar que eu vou ter que entrar, porque eu vou ter a curvatura da manga diferente, então eu vou ter que começar um pouquinho para frente. Mas no padrão que eu estabeleci aqui para a empresa, eu começo ele sempre reto, porque eu sei que se eu for colocar uma manga, eu vou ter a entrada da cabeça da manga e aí depois eu posiciono de outra maneira e verifico de outra maneira, tá? Então eu vou colocar aqui rente e rente. Essa medida aqui, ó, 35 centímetros, entrecavas da frente. Por que que eu tenho que ter essa medida? Porque tem pessoas... A maioria das pessoas gostam da peça cobrindo aqui esse gordinho que a gente tem, que é da estrutura do corpo de todo mundo. Os nenês já nascem com esse gordinho aqui. Então a gente tem que, muitas vezes, fechar isso, porque numa peça de festa, que é o que eu faço, mas se for num vestidinho cavado ou numa peça mais regatinha e tudo mais, essa abertura aqui e essa sobra aparecendo de pele causa um desconforto e fica feio na pessoa. A pessoa olha, tem aquela parte mais clarinha aqui, mais aparente. Então eu sempre faço essa cava aqui mais fechadinha, ela não atrapalha, a não ser que você coloque a peça caindo para fora do ombro, de maneira que ela atrapalhe o movimento. Então eu começo daqui para depois, no caso no corpo da cliente, eu preciso de mexer, eu venho e só abro um pouquinho aqui e tá tudo certo. E aqui também eu vou ter a entrecava das costas. É a mesma coisa, o manequim balança aqui, mas não tem jeito. Bom, eu faço da mesma maneira. Eu tiro aqui a entrecava das costas, ó, para eu saber, 42, para eu saber também o tamanho das costas. Essas medidas, elas são importantes porque eu preciso saber o alinhamento dessa peça, para que a estrutura dela funcione, para que ela não fique sobrando aqui, para que depois eu não consiga trazer o ajuste para fora e não dê certo. Então são medidas aí que eu faço a conferência. Eu uso mais para fazer conferência na hora que eu estou cortando, partindo aí de uma peça sob medida.
E outra coisa, a distância de seios, que a gente chama de entre-seios, tá? Que a gente analisa aqui onde ficaria o bico do seio e a gente coloca essa medida. Nesta peça aqui, de tamanho 54, eu tenho um entre-seios de 23. Então, entre-seios aqui, 23. O padrão, que a gente parte ali de uma medida menor para um tamanho de 40, de manequim 40, é o 19. Então, a gente parte mais ou menos ali do 19, que seria mais ou menos aqui, até, nesse caso aí, vai aumentando conforme o tamanho da modelagem. Também é uma medida que se define ali como padrão, mas que também, às vezes, a tua modelagem começa do 20, enfim, aí você tem que analisar também, tá? Então, essas aí são as medidas padrões que eu tiro. Depois vão ter outras, por exemplo, a altura do decote. A cliente lá quer um decote, ela não quer que o decote seja mais baixo do que 22. Então, eu coloco a altura do decote 22, porque eu sei que daqui para baixo eu não posso interferir na peça, porque vai ficar mais aberto, eu não tenho como repor tecido. Então, são algumas medidas aí que eu vou trabalhando posteriormente, por exemplo, tamanho de largura de braço, cava, punho, que são medidas relacionadas ao produto que eu estou vendendo. Então, se eu estou vendendo um produto que tem manga, vou ter que tirar a medida. Se eu tenho um produto que é camisa, tenho que tirar outra medida. Se é um produto que é uma calça, tem que tirar gancho. Então, são medidas aí que eu vou agregando nessa medida padrão. Então, eu vou vir gravar para vocês um outro vídeo mostrando todas essas outras medidas aí, para esse vídeo ficar muito grande aí e você enjoar de mim, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá like, se inscreve aqui no canal, que tá vindo muito conteúdo aí de qualidade para você que quer aprender a ser uma estilista de sucesso. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!